Aqui é aquela mesma janela que abriu antes, para a gente parametrizar aí as escalas laterais. Eu posso dizer se eu quero que essa escala fique na direita ou quero que ela fique na esquerda. Eu posso alterar isso aí por aqui. Posso mudar a cor do gráfico e alguns outros atributos simples que podem ser mudados no gráfico. Sobre o zoom, né? Vamos utilizar a ferramenta do zoom. Eu vou marcar de novo aqui os pontos onde foram feitas a coleta e agora eu vou usar a ferramenta do zoom. Se eu clicar nessa lupa, você observa que está o símbolozinho do mais ali. Eu vou, com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar no local que eu quero dar zoom e não vou retirar a pressão no botão. Eu vou manter clicado. Você nota que o zoom vai aumentando, ok? Se eu der um pequeno clique agora com o botão direito do mouse, muda o sinal e eu posso segurar o botão esquerdo de novo, que agora eu vou diminuir o zoom, certo? Então esse é um atributo para mim dar zoom. Nada impede também de eu mudar ali, vir aqui com o botão esquerdo do mouse, arrastar uma janela e depois dar um clique no centro dela. Também serve para dar um zoom ajustável, né? Então tudo isso são atributos de zoom no gráfico. A maioria deles existem em outros softwares aí no mercado em comum. Existe também essa função. Você pode marcar uma medição de um ponto até onde. Às vezes tu quer saber quanto tempo o evento durou, ver a data certinha, né? Onde começou, onde terminou, quanto tempo durou. Então isso aqui serve para você poder analisar uma parte do gráfico relacionado ao tempo, certo? Essa mãozinha é apenas para a gente poder movimentar, né, o gráfico. Outra ferramenta muito importante no software, considero uma das mais usadas, é a exportar o arquivo para o Excel. Então existe esse ícone, você clica em cima dele, ele abre essa janela. Você pode apenas marcar onde diz, né, exportar um arquivo simples e você apenas confirma, né, aqui clicando em exportar. Pergunta a janela, né, novamente onde você quer salvar esses dados. Nota que ele usou o mesmo nome do arquivo que eu atribuí antes, porém usou a extensão do Excel. Eu vou dar um save, certo? E agora já foi exportado esse arquivo no formato Excel. Aqui eu abri o Windows, está ali o arquivo salvo. Eu vou dar dois cliques em cima do arquivo para a gente verificar ele no Windows. Ok? Tá aqui, abri o Windows, o Excel. Está aqui o arquivo exportado. Ó. Então tá a data, temperatura e umidade, certo? Então ele já exportou para nós tudo que a gente precisava aí referente àquele gráfico, certo? Vamos fechar o Windows e vamos voltar para o software. Ok? Então a gente já exportou para o Excel, fez algumas análises. Outro dado importante que tu pode observar aqui no software também é que se você clicar nesse xizinho, nesse sinal de mais aqui do gráfico referenciado, por exemplo, se eu clicar aqui, a gente está vendo que é o gráfico da temperatura, eu posso ver algumas informações adicionais. Por exemplo, qual foi o data logger que coletou esse dado, qual é o número de série dele, né? Quanto que ele tem de espaço em memória. Posso ver aqui algumas outras informações, nome do arquivo, a data que começou a coleta dos dados, estado da bateria. Posso verificar também nas séries aqui
número de amostras coletado, valor máximo, valor mínimo, a média, desvio, enfim. Tem algumas informações aqui adicionais sobre aquele gráfico que está disponível aqui também para ser observado. Outro fator importante é, se você quiser, por exemplo, deixa eu voltar esse gráfico para aquela situação de umidade. Nossa, deixa eu botar aqui em torno de 30. 50, vamos aplicar. Ok. Mudei um pouquinho ali para aparecer mais a curva da umidade. Eu posso vir aqui, clicar em cima do gráfico de temperatura e dar um comando deletar no teclado do computador, que é o Dell. Ele pergunta se eu quero apagar esse dado. Veja bem, eu estou apenas tirando ele do gráfico. Na verdade, eu não perco esse dado que foi armazenado no PC, certo? É apenas para remover e ficar apenas com um gráfico na tela. Então eu deletei aquele outro arquivo, certo? Fiquei só com um gráfico na tela. O arquivo, de modo geral, continua sendo o mesmo, apenas deletei um dos gráficos para que a gente possa, às vezes, aí é importante analisar somente um na tela, né? Então, os dados estão armazenados, salvados, e eu posso usar esse atributo de ir apagando e tirando e deixando apenas aquele que me interessa para fazer uma análise naquele instante. Porque muitas vezes tu usa um datalog que tem 3, 4, 5, 6 entradas, ele vai te plotar 6 gráficos inicialmente. Então você pode ir deletando eles e deixar apenas aquele que te interessa para fazer a análise. Mas voltando a lembrar, não precisa ter medo quanto à questão de apagar o dado. Você não está apagando e deletando esse arquivo, você apenas está tirando ele de amostragem da tela do software, ok? Enfim, então eu acredito que é isso. Com essas explicações básicas dadas aqui sobre o software da Hobar, vocês já estão aí aptos a programar qualquer data logger da OnSetComp, colocar em campo e posteriormente descarregar esses dados no software, fazer uma análise e exportar para o Excel. Ok? Esperamos ter lhe ajudado a tirar qualquer dúvida. E por favor, se você ainda tiver com alguma dúvida, entre em contato conosco. Meu nome é Francisco, procure por mim. Ou, se você deseja, pode mandar um e-mail para a nossa empresa. Pode ser pelo próprio vendas@onsetcompbrasil.com.br, que a gente vai entrar em contato o mais rápido possível para retirar qualquer dúvida aí que tenha ficado sobre o uso do software Hobar. Ok? Obrigado pela atenção. Vou fechar aqui a coleta. E vou fechar o software. Obrigado pela atenção.